a todos que nos escutam e nos veem, estejamos em paz. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o recepcionista do Centro Espírita. O que é a recepção e quem é este indivíduo que se denomina recepcionista, ou ao qual nós colocamos na situação da recepção, né? Primeiro nós vamos saber o que é definição. Recepção é o ato de receber a pessoa que procura a casa espírita. Então a recepção é um local onde irá receber aquele indivíduo, aquela pessoa que procura a casa espírita. Recepcionista. Aí já é o indivíduo, né? É o colaborador encarregado do atendimento. Então nós temos duas diferenças, duas definições entre o local e o indivíduo. Este indivíduo, ele deve ter um perfil, né? Qual o perfil deste colaborador? Este colaborador, ele deve ter a facilidade de se relacionar com outras pessoas. Os irmãos podem acompanhar na leitura, enquanto eu leio, nós vamos comentando para a nossa reflexão. Então esse indivíduo deve ter essa facilidade de relacionar-se com outras pessoas. Ele não deve e não deveria, né, de ser uma pessoa acanhada, uma pessoa envergonhada, tímida. Daí ele ter que ter o perfil, né, de poder estar ali naquele ambiente, sendo uma pessoa muito mais comunicativa, sorridente, alegre e jovial, né? Ele deve de gostar de auxiliar sem fazer a vez do atendimento fraterno. Então esse indivíduo, ele não é o atendente fraterno, né? Ele não vai fazer o atendimento. Ele apenas vai fazer um breve reconhecimento da situação daquele que se apresenta, para assim então encaminhá-lo devidamente ao atendimento em que ele deva ser conforme o centro espírita, conforme o trabalho a que nós tenhamos ali naquele momento. Também esse indivíduo deve ter equilíbrio, ele deve ser uma pessoa, ou tentar, né, ser uma pessoa mais equilibrada possível. Ele deve ter o cuidado de não se irritar. Aqui no texto, vocês podem me acompanhar, ele deve de ter o equilíbrio para não se irritar com a agitação e não tomar para si a dor do outro, e sim auxiliá-lo. Então ele jamais deve tomar partido daquela situação. Ele deve ter em mente que aquilo é extremamente normal dentro da ignorância de cada um, e que ele deve fazer com que esse indivíduo que busca o centro espírita possa ser encaminhado ao departamento para ser esclarecido, entendendo que o que ele passa, a sua dor, a sua agitação, o seu problema emocional e moral, é uma questão só de esclarecimento. Então ele nunca vai tomar partido dessa dor, né? Discernimento para não se perturbar diante de situações tais como pessoas revoltadas e alcoolizadas. Então esse discernimento para não se perturbar diante de situações como essas, né? No centro espírita nós vamos ter muitas pessoas revoltadas, né? A maioria são por não compreender a morte de um ente querido, muitas vezes uma separação, né? Um desemprego, e também alcoolizadas com sérios problemas emocionais e espirituais, tais como as obsessões. Então esse recepcionista, ele deve estar o máximo preparado para isso, para poder receber com clareza, levar a clareza até esse indivíduo e ter o equilíbrio para isso. O colaborador comprometido. O trabalhador comprometido com a causa de Jesus deve ser pontual e, adentrando o centro espírita,
ele deve fazer a sua preparação individual, né? A prece, se possível, junto de seus colegas, em local privado aos trabalhadores da casa espírita. Caso este, por motivo, chegue atrasado, né, o recepcionista, não pode dispensar em hipótese alguma a prece individual, trazendo assim a sintonia com os amigos espirituais, onde este irá se forrar das emanações do mais alto e estar preparado ao labor a que dispôs, né? Quanto ao vestuário, né? Com que roupa eu vou? É uma pergunta, né? Com que roupa esse atendente, esse colaborador, esse voluntário de Jesus vai ao centro espírita, né? Vai cumprir com a sua tarefa, né? O vestuário ideal do colaborador da recepção da casa espírita deve ser, ponto, o mais simples possível, que não agrida a ninguém com ideologias ou mensagens como times de futebol, partidos políticos e etc, né? O recepcionista da casa espírita tem como ideal a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo de Jesus, e as suas vestes são simples, limpas e não são agressivas e esdrúxulas. Então a gente vai abrir um parêntese para conversar um pouquinho a respeito disso. Quando nós falamos com mensagens de ideologias, né? Ideologias políticas, ideologias de fundamentalismo, de times de futebol, partidos políticos, porque naquele momento ele é um trabalhador do Cristo. A sua deve ser a mensagem fraterna, né? Como devem ser essas vestes? Limpas, simples. Ao mesmo tempo que nós não devemos escandalizar com esdrúxulas, também não vamos ir totalmente com roupas sujas, né? O que ocorre? Nós devemos estar numa posição humildes e simples para receber essas pessoas. As nossas vestimentas devem ser vestimentas que não agridam aquele que entra. Vamos imaginar que uma pessoa que tem um partido político qualquer, mas naquele momento ela está em estado de ser assistida. Ela está no momento em que ela buscou uma casa espírita para buscar essa assistência. Então, ela se depara conosco lá com determinado partido. Cria uma aversão. O objetivo é, a nossa propaganda é Jesus e não o partido político. Assim também se encaixa quanto à questão do futebol, né? Se eu sou Grêmio, se eu sou Inter, se eu sou Vasco, se eu sou São Paulo, Flamengo e assim etc. Ali dentro da casa espírita nós temos que preservar a mensagem cristã espírita, sem essas ideologias, porque o objetivo não é criar atrito entre os seus membros, né? Os membros desta casa. Ainda no compromisso, né, como nós vamos ver aqui no slide seguinte, em caso de chuva, eu vou ou não vou? Em caso de chuva, hoje está chovendo, eu vou ou não à casa espírita? O que diz o nosso texto aqui então? Todos nós sabemos nossas limitações. Seria interessante colocar se esta mesma pergunta, veja bem, essa mesma pergunta, se vou ou não vou, se nós a fizermos quando temos que ir trabalhar, ou seja, ganhar o pão de cada dia. Vamos fazer essa mesma pergunta, se eu vou ou não vou, quando nós temos que ir trabalhar. Sendo assim, podemos refletir que onde envolve o engrandecimento da alma, não muda, a situação é a mesma. Veja bem, a situação ela será a mesma.
O compromisso nosso em relação a Deus e a nós mesmos é o mesmo compromisso que nós temos com a vida normal terrena. Os compromissos na busca do pão do dia a dia. A espiritualidade, ou seja, a nossa evolução espiritual, ela não pode ser secundária. Ela deve ser primária. É óbvio que nós não vamos sacrificar o nosso pão em detrimento, mas se nós não sacrificamos o nosso pão, por que sacrificar o pão da vida que é Deus? Vamos sim honrar o nosso compromisso e buscar. É óbvio que o bom senso nos diz quando há uma tempestade em que a gente pode esperar a chuva passar, e em salvos os casos em que nós estamos enfermos e que aí seria de bom alvitre e de bom senso, como nos ensina Kardec, que nós preservemos a nossa saúde para que nós possamos, na composição seguinte, no trabalho seguinte, estar bem para atender aquela obrigação, né? Postura do colaborador recepcionista espírita em relação ao visitante e ao iniciante que vem à casa espírita. Então aqui nós podemos ver que nós temos dois tipos de visitas, né? Dois tipos de elementos que buscam a casa espírita. Nós temos um visitante e o iniciante. O visitante, como nós vamos ver no slide seguinte, ele se define dessa seguinte forma: caso seja um visitante, direcioná-lo à pessoa que esteja representando o centro espírita naquele dia, como o presidente, vice-presidente ou secretário-geral e etc. Então nós vamos ver que o visitante ele difere, né, do iniciante, porque o visitante é aquele ser que pode estar representando uma entidade ou uma situação governamental, e ele vem à casa em forma de uma visita, não necessariamente para buscar atendimento, mas sim por outros objetivos. Então este visitante, quando ele vem representando alguma entidade, alguma situação política, religiosa, de outras, né, que não sejam espíritas, este visitante deve, pelo recepcionista, ser levado para o representante do dia, o presidente, ou vice-presidente, ou secretário, ou aquele dentro da hierarquia que estiver representando a casa espírita naquele dia. Já o iniciante é diferente. O iniciante, ele se caracteriza assim: quanto ao iniciante, indicar-lhe a sala de espera para a entrevista fraterna, ou se apenas quiser tomar o passe, indicar a palestra pública para logo depois, assim, a sala apropriada. Ou seja, logo depois da palestra pública, ele vai ser direcionado para esta sala apropriada. O iniciante é diferente. O iniciante é alguém que veio à casa espírita não representando nenhum órgão político, social, religioso fora do meio espírita, mas sim ele veio como uma pessoa buscando ajuda. Então essa pessoa que vem para conhecer a casa, saber de seus trabalhos e ali buscar os recursos que, né,